ouvintes do programa Cristo às Nações, que nos acompanham pela web rádio Tempo de Despertar, também os irmãos que nos acompanham por nosso canal no YouTube e pelas redes sociais, amém? Irmãos, nós estamos nessa noite no último culto de missões do ano de 2024 e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Estaremos lendo o versículo de número 8. O livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, é o quinto livro do Novo Testamento, o livro de número 44 da nossa Bíblia, conforme ela está organizada. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Texto bastante conhecido. Diz assim o texto: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós estamos em Tua presença nessa noite. Pai Santo, neste último culto de missões do ano de 2024. E o Senhor, meu Deus, nos tem abençoado. A igreja, Pai, tem entendido, Deus da glória, o propósito da obra missionária. Mas eu oro, meu Deus, para que o Senhor fale conosco nessa noite, através de Tua Santa Palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, eu creio, meu Deus, que a Tua Palavra, ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Senhor, eu te peço no nome santo de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é aí uma segunda etapa do trabalho do evangelista Lucas. E nele está registrado aí a expansão da igreja, o crescimento da igreja. E é interessante que esse livro também é conhecido aí entre os teólogos como Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque nesse livro, que trata-se de um livro histórico, vai contar a história da igreja nos seus primórdios, mas ele vai mostrar nos seus 28 capítulos a atuação poderosa do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida da igreja. Glória a Deus. E é interessante nós pensarmos, irmãos, a respeito disso. O Senhor Jesus, após a sua morte e ressurreição, ele esteve por um período de 40 dias, irmãos, ainda com os discípulos. Ele aparecia, falava, instruía. Nós vamos ver isso no Novo Testamento, em vários textos. E ele vai aí dar algumas instruções para os crentes. Ele vai dar aí instruções para os discípulos, para os apóstolos, irmãos. E aqui no livro de Atos, no capítulo 1, versículo de número 8, nós observamos Jesus, ele falando da seguinte maneira: olha, vocês vão receber virtude do Espírito Santo, ou poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês vão ser testemunha tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas é interessante, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender pelas Escrituras que já havia uma promessa de um derramamento de poder, irmãos, poder esse que capacitaria os apóstolos, capacitaria os discípulos, capacitaria a igreja a realizar a missão a qual, irmãos,
irmãos amados, ela foi comissionada. Nós vamos ver Isaías falando, Joel falando. Por exemplo, Isaías capítulo de número 32, versículo de número 15, o profeta diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado como bosque. Isaías, irmãos amados, ainda 44:3: derramarei água sobre o sedento e rios sobre terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Louvado é o nome do Senhor. Profeta Joel, texto bastante conhecido, capítulo de número 2, versículo 28 e 29, ele diz: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. Aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos, é entendermos que havia essa promessa de um derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Porque quando nós vamos pensar na atuação do Espírito Santo lá na antiga aliança, nós vamos observar que o Espírito Santo agia na vida dos sacerdotes, na vida dos profetas, dos juízes e dos reis, quando consagrados por Deus. E irmãos, essa atuação era então em determinados momentos em que Deus então usava o sujeito, mas porém havia essa promessa do derramamento do Espírito Santo, havia essa promessa, aleluia, de que, irmãos amados, o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. João Batista, no capítulo 3, versículo 11 de Mateus, ele fala: em verdade vos digo, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno de levar a sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Jesus, quando esteve com os discípulos, irmãos, ele falou da vinda do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 18, o Senhor diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. Glória a Deus. Aleluia. Ainda Jesus falando no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificarei, pois estiveste comigo desde o princípio. Irmãos, mas é bastante interessante nós pensarmos a este respeito, porque há quem advogue que a questão do derramamento do Espírito Santo, alguns advogam que ele aconteceu somente na era da igreja apostólica, que o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, ele aconteceu só então, lá nos primórdios da igreja, enquanto o cânon não estava fechado, enquanto a Bíblia não estava completa. Defendem, irmãos amados, que isso cessou. Outros defendem que o batismo no Espírito Santo você recebe quando você aceita Jesus, então o Espírito Santo vem habitar em você e você já recebeu tudo que tinha para receber do Espírito Santo. Porém, quando nós vamos observar a Bíblia Sagrada, nós vamos entender a verdade. Quando o crente aceita Jesus, ele passa então a ser habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar, a morar em
em sua vida, passa a residir em sua vida. Mas quando nós falamos, irmãos, a respeito do batismo no Espírito Santo, nós falamos algo, irmãos amados, de algo que acontece posterior à regeneração, posterior ao novo nascimento. Amém, irmãos amados? Louvado é o nome do Senhor, aleluia. A pessoa precisa aceitar Jesus, ser regenerado, para então ser batizado no Espírito Santo. E é tão interessante que Jesus, ele fala, irmãos, a respeito disso. E olha só, Jesus sequer permite que os discípulos saiam para testemunhar antes de serem revestidos de poder. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Jesus falando com os discípulos, ele diz: olha, eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Jesus, ele poderia dizer aos discípulos: não, saiam e pregam, não. Mas ele disse: fiquem na cidade de Jerusalém, porque eu vou enviar a promessa do meu Pai, até que vocês sejam revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, ele diz o seguinte: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse dele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Glória a Deus. Nós podemos parar, irmãos, para pensar. A mensagem dos discípulos, a mensagem dos apóstolos, ela não poderia ser simplesmente uma mensagem religiosa. Não. Por quê? Porque havia os fariseus que guardavam a lei rigorosamente. Não só guardavam a lei rigorosamente, como acrescentaram a ela 613 preceitos. Tinha lá, irmãos amados, saduceus, que a maioria era então que compunha o grupo dos saduceus, eram os sacerdotes da época. Ou seja, o povo estava acostumado a ouvir uma mensagem religiosa. O povo estava acostumado, irmãos, então, a ouvir os fariseus falar, que eram os doutores, os mestres da lei. Estavam acostumados a ver o sumo sacerdote falar, que era saduceu e sequer acreditava na ressurreição de mortos, em anjo ou demônio, mas enfim, tinha uma mensagem religiosa. Se nós olharmos para o contexto da história, nós vamos ver que alguns grupos se levantaram, mas a mensagem da igreja, a mensagem dos apóstolos, ela precisava ser, pastor, uma mensagem diferente. Por quê? Ela não tinha que ser uma mensagem, irmãos amados, unicamente religiosa, mas ela tinha que ser uma mensagem poderosa, que impactasse a vida de homens e mulheres, que impactasse Jerusalém, que impactasse a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Aleluia! Essa precisa ser a mensagem da igreja, uma mensagem poderosa, uma mensagem, irmãos, aleluia, que tem poder para transformar. Louvado é o nome do Senhor. Eu fico pensando, às vezes nós temos cuidado para falar, não é verdade? Buscamos palavras, rebuscamos palavras. Mas Pedro, quando cheio do Espírito Santo, que ele prega lá no dia de Pentecostes, ele fala: eu estou falando para vocês de Jesus, aquele que vocês mataram. É sobre esse que eu estou falando. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Porém, queridos, se a mensagem é desprovida de poder, aí ela vai precisar massagear o ego. Mas se a mensagem é poderosa, ela vai confrontar, aleluia, e vai transformar. Irmãos, e nós não estamos aqui para massagear o ego de ninguém, mas estamos aqui para pregar este evangelho poderoso na unção do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A mensagem dos apóstolos não podia, irmãos, ser como os ensinamentos de Adão e Eva.
Não podia ser como os ensinamentos de Hilel, Hilel, pastor, opositor de Gamaliel. Duas escolas aí, irmãos, dois mestres da lei. Paulo ele aprende aos pés de Gamaliel. Não, a mensagem não poderia ser essa. Por isso Jesus fala: olha, fiquem em Jerusalém. Eu vou enviar para vocês a promessa do meu Pai, e vocês vão ser revestidos de poder. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Fiquem na cidade para que sejam revestidos de poder. Porque, aleluia, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Louvado é o nome do Senhor. Esta, irmãos, era a promessa, aleluia, de que a igreja seria revestida de poder. A igreja seria revestida, irmãos amados, com o poder do Espírito Santo. Ou seja, a igreja, ela não seria unicamente, irmãos, uma instituição humana, uma instituição, irmãos amados, meramente humana. Não, com um discurso meramente humano, como alguns querem transformar, aqueles que pregam o evangelho social. Olha, não, se nós pregarmos o evangelho social, então outros, irmãos amados, pregam aquele evangelho assim, bem light, bem tranquilo, não é verdade? Aí então, quando eu vou para a Escritura, eu vejo Paulo falando: olha, nós pregamos então a Cristo ressuscitado, loucura para os judeus, aliás, loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Ou seja, a mensagem, ela não pode mudar, a pregação da igreja não pode mudar, o testemunho da igreja não pode mudar. A pregação tem que ser Jesus Cristo, aquele irmão chamado, que é escândalo para os judeus, loucura para a igreja, mas para nós ele é o poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Hoje buscam preparar o ambiente para que a pessoa se sinta bem quando entra, para que a pessoa sinta-se motivada, para que a pessoa saia leve. Mas é interessante, pastor, que lá, quando a igreja começa a testemunhar, eles não tinham tempo. As reuniões eram feitas de casa em casa, ou como acontece em Atos 3, eles pregam lá no templo dos judeus e operam milagres. Aleluia! Aí hoje inventa-se formas. Não, nós vamos preparar aqui, vamos chamar um psicólogo para ver como que nós temos que agir aqui, né? Vamos chamar aí alguém para que ele faça um estudo de campo, para que possa entender quem é a vizinhança da igreja, quem são as pessoas do bairro, para nós entendermos. A igreja, ela precisa ser influente no bairro que ela está, mas ela tem que ser influente, irmãos, por influenciar pelo poder de Deus manifesto na vida dos crentes, pelo poder de Deus manifesto, aleluia, na vida, irmãos amados, de cada crente, de cada irmãos amados, discípulo do Senhor, aleluia. Aleluia. A mensagem não pode ser: não venha, porque você é importante para Deus. Como nós ouvimos, pastor, você é mais importante do que Deus. Não. O que eu faço? Arrependa-se dos seus pecados e se converta a Cristo. Essa é a mensagem. Mas mensagem pregada com poder. Aleluia. Aleluia. E Jesus, ele fala: olha, vocês vão receber poder. E é interessante, irmãos, veja bem, Jesus, ele fala
com os discípulos aqui em Atos 8, de um período diferente. Seria o período, irmãos, do Espírito Santo de Deus agir. O único que era capaz de capacitar aqueles crentes, os apóstolos, os discípulos, a testemunhar. Seria um novo tempo, seria um novo momento. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. E é interessante, porque quando nós vamos pensar sobre poder, irmãos, preste atenção, que coisa interessante. A palavra poder, traduzida no termo grego, dinamis, e ela significa o seguinte, essa palavra: força, energia, capacidade. A palavra dinamis, ela é a raiz da nossa palavra dinamite. Amém? E olha só que coisa interessante, irmãos. Nós podemos pensar que este poder que o crente recebe quando batizado no Espírito Santo, essa capacitação, esse revestimento do alto, é o que vai capacitá-lo a executar a sua missão. Esta, irmãos amados, é a ideia do revestimento de poder, do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é unicamente para nós nos reunirmos na igreja e ficarmos todos nós falando em línguas, não é verdade? Vendo a manifestação dos dons espirituais entre nós. Não, esse poder real, esse poder, irmãos amados, é dinâmico, aleluia, é o que deve impulsionar a igreja, é o que deve nos impulsionar a executar a missão, a realizar a obra, aleluia, glória a Deus, amém. Santo é seu nome, Pai, aleluia, glória, glória, louvado é o nome do Senhor, aleluia. É tão interessante, irmãos, nós vivemos uma época interessante, porque em alguns casos, quando se fala a respeito de batismo no Espírito Santo, de poder de Deus, de revestimento de poder para realizar a obra, há às vezes a impressão de que nós estamos falando de uma coisa que não diz respeito a nós, não diz respeito à igreja. Amém? Mas isso é para a igreja, é para nós. Poder de Deus é para a igreja. Batismo no Espírito Santo é para a igreja. Louvado é o nome do Senhor. Revestimento de poder é para mim, é para você, é para nós. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você essa noite. Nós oramos a Deus e pedimos muitas coisas, não é verdade? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Comece a pedir a Ele: Deus, me batiza no Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Deus, eu quero ser revestido de poder, aleluia, para realizar a tua obra. Louvado é o nome do Senhor. Peça, irmãos, e com certeza Ele fará, aleluia. Ah, pastor, eu já sou batizado, mas muito tempo que eu nem sei o que é falar mais Ele. Olha Ele, busque Ele, fale com Ele. Louvado é o nome do Senhor. Peça a Ele que renove a sua vida. Peça a Ele que te restaure. Não viva aquele livro de passado, sabe? Tem crente que foi usado por Deus lá atrás e só vive de lembrança, não é? Ah, mas como Deus me usou lá atrás, como havia manifestação dos dons espirituais em minha vida. Olha, eu já vi Deus fazer isso, eu já vi Deus fazer aquilo, eu já vi Deus fazer aquilo outro, irmãos, e às vezes fala com uma saudade. Quem vive de lembrança é museu, irmãos, de passado. Nós vivemos na presença de Deus, e o teu Deus não mudou. 14 Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Louvado é o nome do Senhor. Tiago diz: olha, nele não há dúvida e nem sombra de variação. Ele não muda, aleluia. Ele não muda. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia.
pastor, mas então por quê? Sabe o que acontece, irmãos? É que às vezes o crente ele se acostuma com a salvação, ele se acostuma a estar na igreja, se acostuma a estar no culto, e aí essas coisas vão ficando para trás, vão ficando em segundo, em terceiro plano, e daqui a pouco nem é lembrado mais, sabe? Nem se lembra mais disso, não é? Ou então começa a concordar. Porque tem uma outra linha de raciocínio a respeito do batismo do Espírito Santo e dos dons, que diz o seguinte: olha, os dons são transitórios. Sim, os dons são transitórios, eu creio nisso, mas não da maneira desse pensamento. Porque o que diz esse pensamento? Não, os dons são transitórios. Hoje eu tenho dom, amanhã eu não tenho. Não, isso não é realidade. Isso não é realidade. Os dons e a vocação são sem arrependimentos. Ô pastor, e como os dons são transitórios? Irmãos, os dons vão cessar quando Jesus arrebatar a igreja. Quando a igreja for arrebatada, e os dons cessam. Então ele é transitório nesse período em que a igreja está militando na face da terra. Amém, irmãos? Mas esse negócio de que eu tenho hoje e amanhã não é verdade, irmãos. Aleluia. Se você tem, você tem. O que precisa é, irmãos amados, entrar na brecha. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. É pôr a boca no pó e pedir: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor, e Deus vai te usar. Quem não é batizado busca, Deus não quer. A Bíblia diz. A Bíblia diz que é para a igreja. Você pode ler a Bíblia, irmãos, toda, pode ler o Novo Testamento, você não vai dizer, vai ver apóstolo Paulo ensinando que cessou. Você não vai ver Pedro ensinando que cessou. Não, você não vai ver nada disso, irmãos, na Bíblia Sagrada. E é tão interessante que nos dias da igreja primitiva era tão comum a pessoa ser batizada no Espírito Santo, irmãos, era comum. Sabe, era algo assim que a pessoa aceitava Jesus, logo recebia o batismo no Espírito Santo. Amém? Nós podemos ver isso, por exemplo, Atos capítulo 10, versículo de número 44 ao 46. Pedro, ele chega na casa de Cornélio e ele começa a falar. Daqui a pouco o Espírito Santo, aleluia, assume a situação, cai, irmãos amados, sobre os crentes que estavam, as pessoas que estavam ali ouvindo a palavra, e eles começam a falar em outras línguas. Aleluia. Atos 19:6. Paulo, ele chega e faz encontro ali 12 homens e pergunta para eles: vocês foram batizados em quê? Fomos batizados no batismo de João. Receberam o batismo do Espírito Santo quando creram. Nós nem ouvimos falar que age do Espírito Santo. Paulo nos instrui aqueles homens, batiza eles, impõe as mãos sobre eles, eles são batizados no Espírito Santo, começam a falar em línguas e a profetizar, a falar em línguas e a profetizar. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque, irmãos, para testemunhar precisa ter poder, para que o seu testemunho seja impactante. Amém? Para que o seu testemunho transforme vidas. E aí Jesus fala: vocês vão receber poder e vão ser testemunhas, começando em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e confins da terra. É interessante, irmãos, que Jesus, ele não apenas sugere, não, ele não fala: olha, quem sabe vocês façam. Não é isso que ele fala. Ele fala: vocês vão ser, ele comissiona testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Em Marcos ele já tinha falado isso: olha, vocês vão por todo mundo e pregam o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado.
Então, irmãos, Jesus ele não faz uma sugestão, ele não sugere para a igreja isso, não. A missão da igreja é essa, a missão dos crentes é essa, a missão dos apóstolos, irmão Samado, foi, aleluia, esta, dos discípulos foi esta, dos 120 que estavam reunidos no cenáculo, foi, irmão Samado, então, esta missão, o comissionamento. Olha, comecem a testemunhar Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, aleluia, louvado é o nome do Senhor, aleluia. E aí nós vamos pensar uma coisa interessante aqui, irmãos. A palavra testemunhar, pastor, é de alguém que testemunha, sim. Um pensamento, é de alguém que testemunha. É de alguém, na maioria dos casos, por exemplo, se você vai ao tribunal, testemunha precisa ter sido uma testemunha ocular, tem que ter visto, não é? E o que é interessante, quando ela chega lá para testemunhar, irmãos, o juiz não quer saber o que ela pensa, não. O juiz quer saber de fatos o que foi visto. Então, testemunhar é sim quem testemunha. Agora aqui pega o que eu vou falar para você, porque essa palavra, irmãos, testemunhar, traduzido do grego, é mártir. E o que é um mártir, irmãos? É aquele que está disposto a morrer pela causa que defende. Ô pastor, aí complicou. Aí eu te pergunto uma pergunta retórica: e nós, irmãos, como cristãos, estamos dispostos, ou estamos tão cheios do Espírito Santo que nos dispomos a morrer pelo testemunho? Por falar que Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, aleluia, louvado é o nome do Senhor, está vivo. Será que temos essa disposição? Estamos tão cheios de ter essa disposição? Pastor, testemunhar, se testemunhar é falar, só que no grego testemunhar é mártir, aquele que está disposto a entregar a sua vida por aquilo que ele defende. E aí, meu irmão, qual seria o nosso pensamento? Alguns anos atrás, eu lendo um livro chamado Artesãos de uma Nova História, e lá ele faz um relato, o escritor do livro, ele faz um relato de uma pessoa daquele grupo Sendeiro Luminoso. Ele entra, irmãos, eles entram na igreja armada onde estava tendo culto. Olha só que coisa, preste atenção. E eles dizem: olha, quem não sair vai morrer. Levantou um monte de crente e saiu correndo para fora. Ficou o pastor e mais uma meia dúzia evangelista. Daqui a pouco eles escutam rajadas de tiro fora da igreja. Aí o líder do grupo vem e fala para o pastor: vocês não vão morrer, porque nós respeitamos as pessoas que entregam sua vida por aquilo que elas creem. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor! Aleluia! Imagina uma situação dessa aqui na Água Preta. Aí esse mesmo livro eu li um relato de um missionário que ele estava pregando lá no seu trabalho, ele pregando na reunião, cheio de crente ali no tabernáculo, a esposa com um filhinho no colo, sabe? E aí o pessoal chegou. Aí tem hora que eu fico pensando: Jesus, me ajuda aí. Porque os camaradas, os perseguidores evangelistas, eles chegaram no colo da mulher, arrancaram a criança e jogaram pela janela, a criança recém-nascida. A criança, na queda, o escritor conta, pastor, que a criança morreu. Mas a mãe foi lá embaixo, pegou a criança, sentou no banco da igreja com a criança morta, e o pai era o pregador, continuou pregando. Oh pastor, que loucura é essa? Irmão, ser crente, ser missionário, ser testemunha, é viver a loucura. É bacana, tchuí, decalabás, aleluia,
história da igreja, se começarmos a observar, por exemplo, os apóstolos. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. André, seu irmão, morreu crucificado numa cruz chamada Cruz de Santo André. Tomé, chamado Dírigo, morreu transpassado por uma flecha. O apóstolo Paulo morreu decapitado, irmãos. Olha só, se nós olharmos a história da igreja, há os homens que foram testemunhas, foram mártires, irmãos, e pregaram a sua vida. O que falávamos do Coliseu, irmãos amados, o Coliseu romano, em que os crentes eram lançados às feras. O que falar que Nero, irmãos, eu não sei se você já estudou um pouco de história da igreja, mas Nero, ele pegava os crentes, passava no betume e amarrava no poste e punhava fogo para iluminar o jardim da casa dele. Você pensa que a história da igreja foi escrita como hoje? Vamos cantar que a perseguição não parou a igreja, mas nós estamos sendo perseguidos. Vamos cantar da coragem, do amor, a firmeza, a vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e de João, mas nós não vivemos lá, sabe, irmãos? Nós não vivemos lá, sabe? É tão interessante. Algum tempo atrás eu estava ouvindo lá, pastor, um show da Maraline, e ela cantando, e ela canta em memória, onde ela fala da história do Coliseu, mas no final ela começa a dizer: eu sou a semente do sangue, eu sou a semente do sangue. Sim, primeiro, irmãos amados, de Jesus o Senhor, depois de homens e mulheres que escreveram, que testemunharam, aleluia, a irmãos amados, que escreveram a história da igreja com o próprio sangue. Ah não, pastor, isso, testemunha do grego é Marte. Eu fico pensando em Policarpo. Toda vez que eu leio, eu fico assim, sabe, pensando. Policarpo, preso quando da perseguição romana, foi levado ao imperador. E lá o imperador viu o ancião, já de idade, os cabelos brancos, e pensou: vou dar uma oportunidade a ele. E a oportunidade era: olha, Senhor, negue Jesus e você não vai morrer. Quem leu a história da igreja já leu, com certeza já leu o que eu disse aqui, vou dizer aqui. Policarpo, ele responde: 86 anos eu sirvo a Cristo, nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei rejeitar aquele a quem presto culto e reconheço como meu Senhor? Aleluia! 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 Será, irmãos, que temos essa fibra? Será que temos essa coragem? Se não temos, estamos desprovidos de poder. Estamos prontos? Eu estava pensando, quando eu estava pensando sobre isso e pensando nessa mensagem, eu estava pensando, pastor, aqui quando nós vamos cantar o hino do Brasil, né? Nós falamos, né? Como que é? Um trecho que fala lá. Eu sei que tem um texto, na hora eu estava pensando, eu lembrei, né? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. O cara morre pelo Brasil. Sim ou não? Tem gente que morre pelo time de futebol. Vai lá assistir um Coringão aí, pronto. Não é? Sim. O pastor está dizendo para nós que não estou dizendo que você tem que morrer, não é isso que eu estou dizendo.
Eu estou dizendo, será que estamos prontos para isso? Será que estamos tão cheios do poder de Deus, irmãos? Porque só crente cheio do Espírito Santo pode ser isso. Só crente cheio do Espírito Santo. Sabe? Eu podia falar para você de Plácido. Quem foi Plácido? Plácido, irmãos, ele foi um general romano. Para reduzir, que é bem extensa, ele se converte a Cristo, ele se perde da mulher, dos filhos e tudo mais, e passa aquela vida naquela situação, porém na presença de Deus. Plácido, no final da sua vida, pastor, ele sai para pelejar pelos romanos e vence a batalha, e ele volta para Roma. Mas porém, evangelista, quando é descoberto pelo império que Plácido era crente, Plácido é morto queimado, independente do que ele fez pelo império. Igreja, nossa pátria não é aqui, queridos. Aleluia, nós não somos daqui. Ser testemunha, irmãos, se preciso for ser mártir, quem está disposto de verdade? Irmãos, quem, aleluia, está disposto de verdade, porque a história da igreja foi escrita desta maneira. Aleluia. É por isso que a igreja precisava e precisa deste revestimento de poder, meus irmãos. Não adianta, não tem como, sabe? Caso ao contrário, irmãos, vou falar uma coisa para você. Você pode concordar comigo ou não, os obreiros podem concordar comigo ou não, mas se nós estivermos desprovidos desse poder, nós somos um ajuntamento de pessoas, amém? Ou até um ajuntamento religioso. Paulo pregando lá no culto de Ceibos, aquele dia eu acho que ele estava muito inspirado, ele começou a pregar e foi madrugada dentro. E havia um jovem sentado na janela no terceiro andar, ouvindo o discurso de Paulo. O nome desse jovem é Eutico. E Eutico, ele cai do terceiro andar e morre. Mas Paulo, ele interrompe por um momento a sua pregação. Desce, pega Eutico no colo. E Eutico, irmãos amados, volta à vida. E Paulo prega até raiar o dia. Pastor, pregar até raiar o dia? Aqui com meia hora nós estamos querendo correr. O pastor esse dia ele pregou e falou de algo lá na África, irmãos, e é verdade, de um pessoal ir para a igreja cantando. Esse Deus me livre, artesão de uma nova história, ele relata que lá o horário de culto é assim, irmãos, não vão olhar e falar, olha, falta 10 para 7, eu vou sair 7 horas, chegou às 7h15, já passou a oração, já deve estar no segundo louvor. Lá não. Lá quando o crente vai sair de casa, o primeiro sai, pastor, vai numa árvore, arranca um galho de árvore, aí ele sai cantando e dançando pelo meio da rua. Quando ele passa em frente à casa de outro crente, o outro já sai para fora, vai lá na árvore e arranca um galho, sai cantando, e daqui a pouco vai aquele cortejo para a igreja. E quando eles chegam na igreja, eles cantam, eles pulam, eles dançam, irmãos amados, louvado é o nome do Senhor, aleluia. E depois, irmãos, de orar, de cantar, enfim, de dançar, ele senta e ouve a mensagem, aí no mínimo por umas 2 horas, porque não tem relógio, mas estão lá felizes, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Já vou para a conclusão, irmãos, não vou cansar você muito não, já estou indo para a conclusão. Aí Jesus ele fala o seguinte, no versículo 8, ainda no final: ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus, ele delimita aí, então, a esfera de atuação da igreja. Onde é que a igreja precisava começar a fazer missões?
onde a igreja precisava começar a pregar, primeiro em Jerusalém, aleluia, depois em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando ele fala até os confins da terra, ele vai falar para nós aí de uma escala universal. Irmãos, mas imagine para os discípulos, para os apóstolos, como deve ter parecido difícil Jesus dizer: olha, vocês comecem a pregar aqui em Jerusalém. E como pregar em Jerusalém? Se Jesus tinha sido rejeitado em Jerusalém, se Jesus havia sido preso em Jerusalém, e se Jesus havia sido crucificado fora das portas de Jerusalém, como começar? Acredito que na cabeça deles, antes desse revestimento de poder, parecia algo impossível, porque Jesus fora rejeitado, o mestre foi rejeitado, foi preso, foi julgado, foi condenado, morto. Irmãos amados, aleluia, ainda que ressuscitaram. Mas quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2 ao capítulo 7, nós vamos ver como acontece a evangelização em Jerusalém, irmãos amados. Esta evangelização ela acontece com a manifestação do poder de Deus. Ele começa com a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes, com a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Nós vamos ver muita coisa acontecendo de Atos 2 até Atos 7. Nós vamos observar ainda, depois de Atos 8 a Atos 12, a igreja pregando, primeiro Samaria. Filipe ele desce pregando em Samaria, operando sinais. Pedro e João descem para que os crentes recebessem o Espírito Santo. Posteriormente, a porta, irmãos, do Evangelho se abre para os gentios, e Paulo ele vai testemunhar aos gentios. Segundo a história, segundo alguns historiadores, Paulo, naquela época, irmãos, que a viagem era difícil, era feita então por barco, por navio, por terra. Paulo fundou, segundo alguns historiadores, nada menos do que 59 igrejas naquela época. Eu fico pensando, se ele tivesse os recursos que nós temos hoje, sim ou não? Sim. Se Paulo pudesse andar de avião que dava para viajar pelo menos umas 2 vezes por dia, dependendo da distância. Amém? Quando nós às vezes não temos coragem de falar sequer para o vizinho, passa na frente do vizinho com a Bíblia até meio que esconda. A pregação tinha que começar em Jerusalém, e aí expandindo o raio de ação, Judéia, Samaria, confins da terra. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Sabe, irmãos, eu fico pensando, imagine, vou falar aí sobre Daniel Beck e Gunnar Wingre quando vieram para o Brasil. Às vezes nós queremos que Deus ele fale conosco, ele dê meios, sim ou não? Sim. Deus falou com os suecos, a única coisa que Deus falou para eles é que eles iam para um lugar chamado Pará. Ponto. Acabou. Foi o que Deus falou com eles. E eles foram para um mapa mundo e acharam Pará, Brasil, Belém do Pará. Aleluia! Foi onde chegaram. Sabe, irmãos, aconteceu algumas coisas na história. Eu acho que já falei para vocês da biografia de Orlando Boyer. Orlando Boyer ele foi missionário aqui no Brasil, e ele inclusive é chamado aí do apóstolo aí da escrita. E Orlando Boyer ele serviu aqui no Brasil até ficar de idade. Quando ele estava com certa idade, a junta missionária levou ele e a esposa novamente para os Estados Unidos. E chegou lá, eles já numa certa idade, a esposa de Boyer morreu.
A junta missionária chamou o Orlando Boyer, deu para ele dinheiro. Olha, faça o funeral da sua esposa. Ele levou a esposa, irmãos, deixou a esposa lá na funerária, pegou o dinheiro para o enterro e voltou para o Brasil, a pátria que ele amava, que ele havia adotado como missionário. Ah, pastor, e a esposa? Ele não deixou, irmãos, não, ele levou lá. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos sim amar, respeitar e cuidar da nossa família. Louvado é o nome do Senhor, isso é verdade. Mas deixa eu falar uma verdade para você, uma outra verdade. O nosso chamado, ele é maior, ele é bem maior. De calabaçuricante, de calabaias. O nosso chamado é maior. O chamado da igreja é maior. O chamado para testemunhar é maior. Aleluia. Mas precisa ser feito na unção, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Não deveríamos ficar falando, sabe? Falei outro dia aqui dos missionários moravianos que se venderam como escravos para ir pregar o Evangelho. Poderíamos falar de Hudson Taylor, pastor. Quem foi Hudson Taylor? Missionário na China, irmãos. Poderíamos falar de Jonathan Goldford. Poderíamos, irmãos, falar de Guilherme Carey, que é chamado pai das missões modernas. Era sapateiro e foi embora, irmãos amados, para pregar o Evangelho. Louvado é o nome do Senhor. Esta é a missão da igreja: anunciar, testemunhar, pregar debaixo da unção de Deus. Aleluia. Porque senão é só mais um discurso religioso. Só mais um discurso religioso. Sabe? Poderíamos falar de João Paton. Ô pastor, quem foi João Paton? João Paton, ele foi evangelizar entre os antropófagos, entre os índios canibais. Ele não tinha como evangelizar. Sabe, irmãos? Tem gente que pensa que evangelizar e principalmente fazer missões, pastor, transculturais é eu pegar uma pastinha 007, um paletó azul com um botão dourado. Não é não. Goldford, ele foi para lá e não tinha como evangelizar. Ele descobriu que o povo não tinha água. O que ele fez? Ele começou a cavar poços e começou a dar água para o povo. Olha só, irmãos, começou a dar água para o povo. Aleluia, para esses índios antropófagos que comiam gente, irmãos, e o povo começou a ouvir ele. Daqui a pouco os índios começaram a dizer: o Deus do Missi dá água de baixo. O Deus do Missi, ou seja, o Deus do missionário, faz brotar água da terra. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. De bacante e de calabás, oh, e cante e de calabás, surianda. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Hoje, se nós formos pegar um folheto e alguém olhar e atravessar, não é? Ou enfiamos os folhetos no bolso e viemos embora, já queremos. Não pode. Vou falar para você ler o livro aqui, você lê se você quiser. Eu já li ele várias vezes, emprestei, vou ter que comprar outro, que ele vai falar a respeito desses homens. É a voz da fé da CPAD, tá? Se puderem, adquirirem e ler. Aí vocês vão ver aí um pouco da biografia desses homens. Goldford, missionário na China, Jonathan Goldford, na época da perseguição dos boxers. A biografia dele conta que ele ia indo a cavalo. E ele indo, vieram então os boxers, os soldados do Império, bateram nele. Em cima do cavalo, ele caiu. Irmãos, só que o cavalo caiu, protegendo ele. E ele conta na biografia, olha só que coisa fantástica, irmãos. Ele conta na biografia, pastor, que quando ele estava ali, o Senhor falou no coração dele: Jonathan, você não vai morrer. Os seus irmãos estão orando por você. Aleluia! Glória! Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, a igreja, nós
Veja bem, nós temos investido em missões transculturais, sim ou não? Sim. Apanhamos muito tempo para a Argentina, apanhamos muito tempo aí em Moçambique, com um trabalho maravilhoso. Só que a ordem é, primeiro Jerusalém. Então a igreja precisa se envolver com missões locais, a igreja precisa se envolver com missões urbanas, a igreja precisa se envolver com o evangelismo. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Pastor, eu não tenho chamado, a Bíblia não diz, irmãos, que é chamado, mas a Bíblia diz que Jesus comissionou, aleluia. O ide não é oratório, não, vá, ide, vocês vão, pregue, olha, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, aleluia, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Sabe? Ô pastor, mas o evangelismo hoje está tão ultrapassado. Está não. Não está não. De repente nós até precisamos buscar estratégia, isso é fato. Sim ou não? Precisamos buscar novas formas, estratégias para isso. Mas nosso trabalho, irmãos, ele não é aqui dentro, ele tem que ser fora daqui. Sabe, é gostoso nós investirmos em missões transculturais, em missões mundiais, sabe? Eu falei para vocês no outro grupo de missões que eu tenho um desejo no meu coração, aleluia, do dia em que nós iremos lá no aeroporto, ou sei lá no porto, né? Embarcar o nosso missionário e dizer: vai, meu filho, vai, que a igreja está orando aqui, e nós vamos te manter lá, vai lá, aleluia. Mas enquanto, irmãos, não temos esse privilégio, Deus ainda não nos deu, eu creio que Ele dará, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Nós precisamos sim continuar nos envolvendo com missões transculturais, aleluia. Nós precisamos nos envolver com missões locais, irmãos. É o último culto do ano de 2024, culto de missões, que 2025 possamos começar com força total, totalmente envolvido com missões locais, com missões urbanas, sem tirar as mãos de missões transculturais. Olha, vamos começar bem. 48 horas de oração, poder tem que ter. Senão, veja bem, irmãos, a igreja da era apostólica, eles só começam a testemunhar depois da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Amém? E quando, pastor, o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes, ele acontece lá para os judeus 50 dias após a Páscoa. E é tão interessante, irmãos, nós pensarmos sobre o Pentecostes, porque, veja bem, passou a Páscoa, então conta-se 50 dias. Jesus, após a sua ressurreição, ele ficou 40 dias com os discípulos, correto? Então 10 dias após Jesus ser assunto ao céu, acontece o Pentecoste. E o Pentecoste é a única festa judaica comemorada no único dia. Aleluia! Só que eu fico pensando que quando nós vamos ver o livro de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, Jerusalém estava cheia, estava lotada, irmãos. Eu não vou ler, mas havia partos, medos, elamitas, aqueles que habitavam na Mesopotâmia, Capadócia, Ásia, né? Enfim, estava cheio. Judeus e prosélitos. E a missão tinha que começar em Jerusalém. E eles estão lá, 120 crentes reunidos no cenáculo. E aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, começa a dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, aleluia, e encheu a casa e todos que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais se cruzaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Porém na cidade logo foi aquele alvoroço. Irmãos, amado povo que estava ali, ouvia então
os discípulos, os apóstolos falar, cada um na sua própria língua. Uns começaram a zombar e a dizer: olha, estes homens estão embriagados a esta hora da manhã. Outros, porém, dizem: não são galileus todos esses homens? Como nós ouvimos falar, aleluia, na nossa própria língua das maravilhas de Deus. Pedro, irmãos amados, agora não mais aquele Pedro que havia negado Jesus, não, irmãos amados, aleluia, aquele Pedro que Jesus falou: Pedro, olha, Satanás te pediu para se andar como trigo, porém quando converter, confessa aos seus irmãos. Mas Pedro, irmãos amados, impactado pelo poder de Deus, ele se levanta e começa a pregar, e começa a denunciar que eles haviam matado Jesus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, irmãos, e 3.000 pessoas se convertem ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Esse mesmo Pedro é preso. Lá no Sinédrio ele fala o seguinte, ó: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse aos principais do povo, vós, ancião de Israel, julgai se é lícito ouvir antes vós a Deus. Capítulo 4, versículo 31, os crentes estão reunidos. Olha, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com ousadia. Glória a Deus, aleluia. Paulo cai do cavalo cego, entra em Damasco, fica 3 dias em jejum. Atos capítulo 9, versículo 17, vai lá Ananias orar por Paulo. Mas ele vai, irmãos, orar, e olha só o que Ananias faz. E Ananias foi e entrou na casa, impondo as mãos, e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinha, me enviou para que tornes a ver, e seja o que? Cheio do Espírito Santo. Louvado é o nome do Senhor. Paulo sai para a obra missionária, a primeira viagem missionária, e aqui ele encerra. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor, primeira viagem missionária. E ele começa a pregar, irmãos, para procônsul Sérgio Paulo, um homem influente. E aí então Elimas começa, irmãos amados, a desviar a atenção de procônsul Sérgio Paulo. Aleluia. Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, ele fixa os olhos desse homem, e então vê lá o versículo 10 para nós concluirmos. Diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Versículo 11. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor ficará cego, sem ver por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando buscava quem guiasse pela mão. E procônsul Paulo, irmãos amados, se rende a Jesus Cristo. Mas isso só acontece com crente cheio do poder. Isso só acontece com crente revestido pelo Espírito Santo. Aleluia. Agora que você quer. Eu quero que você saia daqui nessa noite pensando: aleluia, nós iremos louvar ao Senhor com um cântico, já iremos orar no nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a falar com Ele. Ó Deus, eu quero ser batizado, eu quero esse poder, eu preciso desse poder. Aleluia, o Senhor me chamou para ser testemunha. Eu quero estar disposto então, Senhor, a ser testemunha. Olha, aleluia, eu quero então estar disposto a louvar o nome do Senhor, a testemunhar, a falar. Eu quero estar disposto a operar maravilhas, Senhor. Olha, Senhor, eu entendi que o meu chamado, que o chamado da igreja, ele é maior. Aleluia, ele é maior, ele é maior, ele é maior. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, meu Deus, chando ao Cordeiro uma canção. Meu Santo Deus bendito, os que te se foram. Começa a falar.
para ser cheio. Senhor, eu quero ser cheio, eu quero me envolver com a obra. Eu quero me envolver com a obra missionária, Senhor. Eu quero me envolver com missões locais, meu Deus, com missões urbanas, ó Pai querido, sem tirar as mãos das missões transculturais. Senhor, aí, meu Deus, a igreja, Pai, ao teu povo, Senhor, que clama, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Deus eterno, Deus todo-poderoso. Senhor, nós entendemos nessa noite que missões são feitas, meu Deus e meu Pai, com o poder do Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, com esse revestimento de poder, Pai, que nos capacita, Senhor, capacita cada crente, Deus, capacita, Senhor, a igreja, Pai, enche, Deus todo-poderoso, ó Deus bendito e santo, em nome de Jesus, Senhor, para que possamos, Senhor, abraçar, ó Deus, a causa, meu Deus e meu Pai, com paixão, meu Deus e meu Pai amado, Senhor, que possa arder em nosso coração, meu Deus, oh meu Deus e meu Pai, eu desejo, Senhor, de salvação de almas, meu Deus.